dentre os mortos. Então, irmãos, se não houvesse ressurreição, se não houvesse Jesus Cristo sair daquele túmulo, tudo não existiria, não teríamos igreja, seríamos em vão, ou se existir, seremos uma simples instituição, como tem muitas por aí espalhadas, louvado seja Deus, entre os seus fundadores, os restos mortais ainda estão no túmulo. Grandes instituições, mas a sua liderança não conseguiu vencer a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa ressurreição de Cristo é a coluna da esperança do cristianismo. Aconteceu com a ressurreição, com a morte, a ressurreição de Cristo, aconteceu mudanças drásticas, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Amém, igreja? Amém. Com a morte e a ressurreição de Cristo aconteceram mudanças drásticas e radicais, tanto no mundo material como no mundo espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Por que é que nós celebramos todo mês, uma vez no mês ou cada 2 vezes no mês, a ceia do Senhor? Isso tem sido comemorado desde que a igreja nasceu. Já tem para mais de 2.000 anos. A igreja se reúne para celebrar e comemorar morte e ressurreição de Cristo. Por quê? Porque todo o ministério de Jesus, tudo o que ele fez, os milagres, o que ele disse, o que ele veio preparar, se ele não tivesse morrido, igreja, não teria adiantado de nada. O ponto culminante do ministério de Jesus foi sua morte e a sua ressurreição. Então, por isso que é importante a igreja, todo mês, toda vez, a igreja se reunir para celebrar isso, porque foi por isso, foi o ponto, foi o ápice do ministério de Jesus, a sua morte e sua ressurreição. Porque se não acontecesse isso, nós não estaríamos aqui. E os irmãos da igreja primitiva, eles perseveraram, eles entenderam, eles acreditaram nessa preciosa doutrina bíblica, embora os ataques foram intensos sobre a igreja, mas eles acreditaram e permaneceram firmes, não mediram esforços, arriscaram tudo o que tinham e o que eram, e a igreja pregava, e o mundo conhecido na época, irmãos, começou a mudar. Muitos costumes pagãos foram caindo por terra. A partir do nascimento da igreja, em que a igreja começou a sair a pregar o Evangelho, irmãos, culturas foram modificadas. Idolatria, feitiçaria, corrupção, injustiça, crueldade, foi tudo sendo modificado no mundo. Havia. Quem não lembra do Coliseu de Roma? Não é? O Coliseu de Roma era um anfiteatro grande, parecido com um estádio de futebol. O centro e as arquibancadas ao redor, as ruínas estão lá até hoje. E quando Cristo veio e fundou a sua igreja, e a sua igreja começou a crescer, a sua igreja começou a sair pelo mundo a pregar o Evangelho, logo, não passou-se assim, um período muito grande, gigantesco, mas essas coisas que aconteceram naquele lugar começou a acabar. Aquela coisa de gladiadores, de mortes, começou a mudar aquilo ali. Nós escutamos falar muito acerca de cristãos que foram mortos naquele teatro, perseguidos pelos leões, cristãos feitos de tochas humanas, mas a partir de um momento, bem ou mal, a partir do momento que Roma começou a reconhecer o cristianismo, essas coisas começaram a mudar. Aquele teatro começou a cair em desuso. E quantos homens que eram cruéis, quantos homens que eram perseguidores, como o apóstolo Paulo e muitos outros, quantos que eram cruéis perseguidores, começaram a mudar o seu estilo de vida quando eles aceitaram Jesus como Salvador. Então, irmãos, foi a coisa mais importante que aconteceu na humanidade, na face da terra, foi quando Cristo morreu, ressuscitou, fundou a sua igreja, e a sua igreja de lá para cá, a sua igreja vem pregando, transformando vidas, mudando vidas. Desde aquela época até hoje, a igreja continua firme. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. A igreja continua firme. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Filipenses 2, 9 e 10, em que a Bíblia vai dizer que Deus o exaltou, o nome dele soberanamente
separar os costumes, as culturas, cultos pagãos, idolatrias, templos de idolatria, de deuses estranhos, começou a cair no desuso, começou a se acabar com tudo. Começou a haver uma igualdade entre pessoas, louvado seja Deus. Existe um momento da história, na época da igreja, em que o dono do escravo, muitas das vezes, ele ia para a igreja, ele ficava sentado na nave da igreja e o seu escravo era um dirigente do trabalho. Aonde que isso acontecia? Do patrão estar sentado ali e o escravo, era um escravo ministrando. Mas aconteceu, irmãos. Muita coisa foi modificando. O mundo material foi se tornando diferente. Amém, irmãos? Amém. E no mundo espiritual? O que acontecia no mundo espiritual? Irmãos, desde a criação do mundo, queda do homem, até o Calvário, na cruz do Calvário, o diabo, ele tinha acesso à presença de Deus. Que é isso, irmão? Assim, o diabo, ele tinha acesso à presença de Deus. Deus, por ser o Criador, tem autoridade sobre os anjos bons e os maus. Amém? Amém. Prova disso está lá em Jó, capítulo 1, verso 6. Os filhos de Deus se apresentaram perante o Senhor. E quando Deus olha, quem estava lá no meio? Satanás. Aí ele pergunta: de onde tu vens? De rodear a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Deus vai, Deus sabia. Amém, irmãos? Deus sabia a intenção pelo qual ele foi lá. Quando ele diz que rodeou a terra, com certeza ele passou pela propriedade de Jó. E Deus sabia disso. Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. O diabo não. O diabo não é nada disso. O diabo também tem que rodear a terra. Agora Deus está em qualquer parte da terra. E Deus conhece passado, presente e futuro. Então Deus sabia que a intenção dele era acusar seu servo Jó. E Deus sabia, Deus permitiu que Jó fosse colocado à prova, porque ele sabia que Jó seria vitorioso. Agora o diabo não sabia disso. O diabo achou que conseguiria derrubar aquele homem reto, fiel e temente a Deus. O diabo estava entre eles, porque eles têm que se apresentar diante de Deus. Ele não estava lá, já falei isso uma vez, falo de novo. Ele não estava lá porque ele invadiu, ele pulou uma cerca, ele pagou uma propina para entrar. Não, ele estava lá porque ele era obrigado. Todos são obrigados, em determinada época da eternidade, não podemos dizer quando, mas a Bíblia diz que havia essa reunião. Lá em Jó 1,6, ele rodeou a terra, estava no meio do Espírito de Deus, louvado seja Deus. Lá em Zacarias 3, 1 e 2, ele se apresenta diante de Deus para acusar o sumo sacerdote Josué. Então havia essa apresentação diante de Deus. Aí ele faz, irmãos, aquilo que ele é PhD, aquilo que ele é expert, aquilo que ele é graduado. Então Deus pergunta: o que tu achou do meu servo Jó? Ele acusa Jó de interesseiro. Está em Jó, capítulo 1, verso 8. Deus dá o testemunho de Jó, que não há ninguém na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, e desviando-se do mal. Aí no verso 9 a 11 ele vai dizer o que ele é, que ele faz de melhor na vida dele, o diabo. Ele acusa Jó de ser interesseiro. Claro, ele não vai te servir a todos, cerca ele de riquezas, de bens, de tudo. E isso, irmãos, essas acusações, ele ficou desde Gênesis até a cruz do Calvário. Ele ficou fazendo isso todas as vezes que ele era convocado, todas as vezes que ele tinha que ir na presença de Deus. Ele apontava fulano, ele apontava Beltrano, sempre acusando. Apocalipse, capítulo 12, verso 10. Olha o que diz a palavra de Deus: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Então, irmãos, isso aconteceu até a cruz do Calvário. Todas as vezes que ele chegava lá, ele acusava
chamados servos de Deus. A própria palavra está dizendo, João foi revelado aqui, Apocalipse 11:10. E agora, aí ele diz, ouviu uma voz sobre agora é chegada a salvação. Quando Cristo foi para a cruz do Calvário, quando ele estica os seus braços lá, e que ele fala naquele determinado momento, Pai, está consumado, nas tuas mãos eu te entrego o meu Espírito, louvado seja Deus. Essa bronca, essa bobeira do Satanás de lá tentar acusar o Senhor Deus, aquilo acabou, irmãos. Ele continua acusando, mas agora ele não tem mais condições, ele não tem mais poder nenhum. Louvado seja Deus. O que nos dá a entender, irmãos? Antes da cruz, ele tinha que ir diante de Deus e chegava lá rasgando, acusando, falando mal. Louvado seja Deus. E Deus, Deus poderia pôr um fim naquilo, mas Deus tem um plano. Deus tem um projeto que podia muito bem. Cala a tua boca, pega ele e jogar direto onde não tinha que ser jogado. Mas Deus deixava, Deus permitia. E é como se dissesse: aguarda que meu filho está chegando. Aguarda que meu filho está chegando. Meu filho desceu para comprar e resgatar e pagar a dívida. Meu filho desceu para que você não tivesse mais condições de acusar os meus servos. Então tu aguarda que vai chegar um momento que tu vai ter que calar a tua boca. Louvado seja o nome do Senhor. Deus poderia botar um fim naquilo, mas Deus ouvia, deixava ele acusar, deixava, porque Cristo, louvado seja Deus, estava chegando na terra. Lá em Gálatas capítulo 4, verso 4, a Bíblia vai dizer: na plenitude dos tempos, Deus envia o seu filho nascido de mulher. Aí quando Jesus vem, começa a pregar o Evangelho, começa a andar por essa terra, pregando a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele começou a ficar furioso e ele tentou de várias vezes tirar a vida do nosso Senhor. Começou com Herodes, quando ele era recém-nascido, e foi indo, louvado seja Deus, mas tinha o momento certo do nosso Salvador acabar com aquelas acusações que ele vinha fazendo. Ele veio fazer uma obra, um resgate, veio pagar uma dívida, e o diabo tem que se calar. Lá em Colossenses capítulo 2, de 12 a 15, o apóstolo Paulo vai dizer: sepultados com ele no batismo, nele ressuscitados pela fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos, perdoou as nossas ofensas, riscando a cédula que era contra nós, cravando-a na cruz, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Ou seja, a minha dívida, aquela situação que dava direito dele me acusar, o Cristo veio, morreu na cruz, pegou a minha dívida e cravou ela na cruz, e ele começou a ficar envergonhado a partir daqueles momentos. Louvado seja o nome do Senhor. Apocalipse 1,18, a Bíblia vai dizer que quando ele morre, ele é vivificado para sempre, vai às regiões tenebrosas e toma as chaves do inferno e da morte. Mateus 27,52, no verso 50, louvado seja Deus, quando ele entrega o seu espírito ao Senhor, o véu do templo se rasga, a terra treme, racham-se as pedras, louvado seja Deus, os sepulcros se abrem e santos que dormiam. Aí no verso 53 vai dizer: depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa. Louvado seja Deus. Efésios 4, isso tudo é no mundo espiritual, irmãos. Efésios 4,9, ele subiu, porém antes desceu às partes mais baixas da terra. Lá ele fez uma mudança no mundo espiritual. Lembra daquela passagem de Lucas 16, 19 a 31, o rico e Lázaro, quando eles vão, eles morrem e são levados, o rico foi para o Hades e Lázaro para o seio de Abraão, pois ele foi lá e resgatou, ele pegou a chave do inferno da morte, resgatou aquela região do seio de Abraão e levou, irmão, transportou para o terceiro céu, para o paraíso. Louvado seja Deus. Isso foi mudança efetuada no mundo espiritual. Olha, irmãos, a importância da morte e da ressurreição de Jesus. No mundo material nasceu a igreja e está até hoje pregando. No mundo espiritual houve mudanças drásticas.
Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, eu dei uma grande volta, certo? Para dizer para os irmãos sobre essas mudanças e tudo, mas é para mostrar aos irmãos que Satanás, ele continua sendo acusador. Só que antes, ele se achava no direito de fazer isso, porque nós tínhamos uma dívida, nós não tínhamos comunhão. Aquela imagem e semelhança que nós perdemos no jardim do Éden através dos nossos primeiros pais, nós começamos a adquirir quando a gente aceita Jesus como eterno e único Salvador. Amém, irmãos? Aquele paraíso que Adão e Eva viviam, louvado seja Deus, a partir do momento em que nós aceitamos Jesus, esse paraíso tem que ter na vida do crente. O crente tem que ter vida santa diante de Deus. Louvado seja Deus. Então não tem mais o direito de nos acusar. Agora, para ele não ter esse direito, eu tenho que fazer a minha parte. Amém, irmãos? Não podemos dar esse direito de dar legalidade ao diabo. Eu tenho que fazer a minha parte. João capítulo 8, 36, a Bíblia vai dizer: se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja Deus. Gálatas 1,6. Olha, isso aqui é importante. Gálatas 1,6. Não passemos deste evangelho, ser da graça de Cristo, para outro evangelho. Então não se deixe se levarmos por conta de carochinha, por fábulas, irmãos. Amém, igreja? Não se deixe levar. 1 João, capítulo 2, verso 1, a Bíblia vai dizer: não pequeis. Como o pastor Cláudio sempre fala, pecado na vida do crente tem que ser acidente. Nós não estamos imunizados. Teve uma lição de escola dominical, parece que no trimestre passado, né? Em que falava sobre batismo. Então o professor dizia que o batismo não nos imunizaria do pecado. Não estamos imunizados. Mas nós temos, existe um domínio nas nossas vidas do Espírito Santo de Deus. O poder do pecado não pode mais ter domínio sobre as nossas vidas. Amém, igreja? Não pode. Não podemos ser dominados pelo pecado. Então, se a gente pecar, se acontecer um acidente de pecar, nós temos um advogado. 1 João 2,1, nós temos um advogado que intercede por nós em todo o tempo, irmãos. Então, temos que ficar firmes, irmãos. A gente abre o YouTube hoje, a gente abre as redes sociais, a gente vê um monte de ataque em cima da igreja. A gente vê pastores renomados, pessoas que a gente olhava e que a gente, poxa, que exemplo. Hoje eles estão pregando contra dízimo, contra oferta, eles estão pregando contra ser membro de igreja. Estão ensinando, incentivando o povo a minha igreja é Cristo, minha igreja é por aí, não, estão ensinando um monte de heresias e nós precisamos ficar atentos. O evangelho que Paulo pregou, que passou para aqueles, é o evangelho que nós entendemos hoje. E ele fala aos Gálatas: me admiro de vocês terem passado desse evangelho tão rápido para outro. Irmãos, não deixe, não passe desse evangelho, não se deixe levar por historinha, por brincadeira, por conta de carochinha. Amém, irmãos? 1 Tessalonicenses 5, 19 a 22, a Bíblia vai dizer: não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstendo-vos de toda a aparência do mal. Tem um exemplo bom de uma pessoa que fugiu da aparência do mal, literalmente. E ele não tinha minha idade, não. Eu estou com 65. Ele não tinha minha idade, eu era um garoto novo, menino novo. Lá em Gênesis 39, 12, José estava dentro da casa de Potifar. Potifar ou Potifar? Até hoje eu não sei como é que é direito o nome dele. Potifar, né? Estava na casa de Potifar. E a mulher começou a tentar. Eu sei que José deu um safanão, só porrando, que a roupa ficou na mão dela. E ele saiu e fugiu da tentação da aparência do mal. Ele não deu legalidade ao diabo. E isso é um recado hoje para a igreja nesta noite, igreja. Não dê legalidade ao diabo. Não deixe que o diabo venha te acusar. Porque a Bíblia nos diz, quando eu cheguei, li essa
certo em que iria botar ele para correr de vez de lá. E a Bíblia vai dizer que ele nos acusava de dia e de noite, mas ouviu-se uma grande voz no céu. Ouviu-se uma grande voz no céu. Agora sim é chegada a salvação. Quando eles falam isso, irmãos, não quer dizer que foi antes de Cristo vir à terra, já tinha completado a obra. Eles estavam ansiosos pela volta de Jesus aos céus. O céu clamava, o céu se alegrava no momento em que o Cristo iria subir para a glória. Louvado seja o nome do Senhor. A ponto, né, irmão, lá em Salmos 24, a Bíblia vai dizer: levantai portas as vossas cabeças, levantai entradas eternas, e vai entrar o Rei da Glória. Imagina os anjos cantando isso lá em cima: levantai portas, abre-se as portas, porque o Rei da Glória vai entrar, o vitorioso, aquele que veio para comprar glorificação, pão, terra, peixe, seja onde for, ele vem comprar obras para o reino de Deus. O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Aí vem ordem de novo: levantai portas as vossas cabeças, levantai entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Aí novamente alguém pergunta: quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória, e Ele está na tua vida, igreja. Ele está no meio de nós, Ele está no nosso coração. Tomar cuidado para que não venhamos ser acusados. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa é a mensagem da noite que Deus me deu, para que a igreja fique firme, constante, obediente, se alegrando, se fortalecendo a cada dia. Não precisa, irmão, estar buscando alimentos por aí, não precisa estar ouvindo historinhas. Cuidado com quem anda, cuidado com quem fala, cuidado para onde vai. Mas estejamos firmes, sempre presentes na presença do Senhor. Houve mudança, tanto no mundo material, e nós fazemos parte dessa mudança. Quantos que pagaram o preço para que nós hoje estivéssemos aqui? E nós temos que continuar a pagar o preço. Quando ele ressuscitou, irmãos, ele ressuscitou, ele apareceu primeiro para as mulheres, não foi isso? Foi lá no sepulcro, depois aparece para Pedro, aí depois ele fica na terra aqui por um pouco tempo, aparece para os apóstolos, aparece com uns 500 irmãos, nesse que eu falo, com uns 500 irmãos num espaço de 40 dias. Ele ficou ali, ele podia muito bem ter ido para as autoridades e se apresentar, mas não. Ele ficou ali porque é nossa função. Então, nós não podemos deixar de crer que ele morreu e que ele ressuscitou. Isso foi o ponto máximo do ministério dele, e é por isso que nós estamos aqui. Morte e ressurreição de Jesus. E o mundo espiritual foi mudado. Mudou muita coisa. E nós estamos aguardando agora, né, irmãos? A volta do Senhor para buscar a sua igreja. Então, dá tempo, ainda tem um minutinho, 3 minutinhos para a gente cantar uma música, pedir para os irmãos cantassem comigo, né? Eu não sou cantor, fico só escutando eles. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver, segura. Tá lindo, dá show. Castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia. Ele fez isso por minha causa, por tua causa. Dê valor a essa morte. Não se escapar dos caminhos que você está. Coloca a tua casa sobre a rocha.
mais gente para ser retornada, para ser restaurada, está resistindo. Isso não é vergonha, o conserto não é vergonha. Conserto é o caminho certo. Conserto é obra de Deus. Ele quer te usar. Retorna em nome de Jesus. Apresentamos a festa de novo, que oferece desde sobre esse tempo. Desde que foi gerado, tens um plano com esta vida. Nós pedimos a Ti, Senhor, que não haja nenhum impedimento, para que a Tua vontade seja cumprida, Senhor. Em nome de Jesus, ordenamos que todo o poder das trevas caia por terra, que haja libertação e transformação. Renove pelo poder do Espírito Santo, uma mudança radical que só Tu podes fazer, Senhor. Em nome de Jesus, reaviva este nome no livro da vida, Senhor. Aplane esses caminhos que foram tortuosos. Liberta o Teu santo poder agora. Dá o renovo da restauração. Pelo poder do sangue de Jesus, seja livre agora de todo o poder do pecado. Receba o renovo de Deus e a restauração. Do poder do Espírito Santo, seja renovado no nome de Jesus. Espírito de Deus, enche esta vida, para que o propósito de Deus se cumpra através dela. Senhor Deus, torna esta bênção extensiva a toda a família, a todas as áreas de sua vida, que todas as áreas estejam sob o domínio do Espírito Santo. No nome de Jesus, que oramos te agradecendo por esta obra poderosa que só Tu podes fazer e realizar, em nome de Jesus. Aleluia. Estamos em ótima hora. Vamos encerrar o trabalho. Preste atenção. O Ângelo quer contar um testemunho, né, Ângelo? Você merece 15 minutos, mas você tem 2. Você consegue? Eu sei que quando você pede a coisa mesmo, 1,59. Lá vem de novo, vem de cá. Vem cá. Ângelo é um membro muito querido nosso. É um irmão muito querido nosso. Pois não, pode contar. Senhor, amém. Pai Senhor, amém. Eu vim da minha casa para a igreja hoje decidido a dar um testemunho. Só que quando cheguei aqui na igreja muito cheia, começou a bater um nervosismo, né? Aí eu junto com o cansaço da semana, que essa semana para mim foi muito difícil, inclusive o testemunho que eu vou dar hoje aconteceu ontem, né? Eu trabalho com entrega de carvão, água, vassoura, várias coisas, mas principalmente carvão. E as quartas-feiras e sábados são 2 dias que olham para mim em termos de localidade, que eu temos quarta-feira a partir da Pavuna
vai Costa Barra, Jardim América, Cordovil, Carnepina, Praia de Luca, vai embora, Cascadura, Madureira, até a Mangueira. E no sábado, eu faço a área que aconteceu o problema ontem, o Chapadão. O Chapadão engloba meio Pavuna, Costa Barra, Guadalupe, que a gente tem que conhece ali, que conhece a rua Javatar, que é a rua principal que tem muito armamento, eu passo muito sufoco na entrega, muita arma na cara. Garoto de 12 anos, o caminhão vem com pistola, armamento pesado, meu fuzil na tua cara, entendeu? Mesmo toda essa coisa estando lá, eles param a gente, né? Então, ontem foi por volta de meio-dia mais ou menos, eu já tinha entrado no Chapadão, entreguei na rua Javatar, quem conhece uma das mais pesadas ali, armamento pesado mesmo, tinha acabado de passar por um grupo de traficantes, mas ele, como já conhece a gente, né, escrito lá em Carro Pereira, não vai passando, ele já conhece o com moto passando. Aí recebemos um fiado no freguês, Aristeu, eu contornei. Olha como é que Deus. Ele normalmente toda semana a gente leva água para ele, mesmo sem ele pedir, porque ele vem muita água lá. Ontem ele falou que não queria água. Esse tempo que a gente não levou descendo água, só a gente pagou da outra semana, foi o tempo que Deus usou para me livrar do que ele me livrou. Eu ia sair, outra coisa que colaborou muito, tinha muito carro do lado direito, estacionado, eu fui com um caminhão no centro da rua Javatar. Eu estou treinando, estou cansado, estou nervoso, entendeu? Então, quando eu vou sair com o carro, joguei a primeira, a segunda, não cheguei nem a jogar a terceira. Tem um cruzamento, né, um X, chama de encruzilhada, surgiu que na minha frente, um caveirão. Naquela área ali, um caveirão. Na hora eu me desesperei, entendeu? Porque o caveirão não poderia aparecer ali naquela hora ali, porque os bandidos ali, entendeu? Com certeza ia reagir. Aí começou muito tiro, muito. E onde eu parei foi para os carros ali. E o tempo que eu perdi, que adiantou não descendo a água, foi exatamente. Eu calculo que tenha um pouco mais de 50 metros, estava o caveirão na minha frente. De um poste a outro é 50 metros. Né? Não tinha dois postes ali até onde estava o caveirão. Aí começou mais muito tiro. E o caveirão atirando nos traficantes, atirando de volta. Mas o próprio caveirão estava me protegendo, porque ele parou bem no meio da rua mesmo. Se ele vai para cá, os tiros do traficante acertam o caminhão. Eu mesmo assim eu estava esperando a morte ali, eu e o ajudante estavam do lado, porque eu estava esperando os vidros se quebrar e eu recebi muito tiro, quer dizer, nenhum tiro de cada vez, eles são muito. Eu calculo que foi entre 300 e 500 tiros. Só aquele pedacinho que eu parei aqui, depois eu me refugiei, falei com o Rodrigo, que é o ajudante, abrir a porta e sair. Eu estou com problema no pé, porque a gente fica dirigindo o dia inteiro, acelerando, freando, eu estou com problema no pé. Imagina eu ter que descer pelo lado do motorista, dar a volta, me joguei no chão, os traficantes mesmo começaram a gritar, rápido. Aí eu entrei no parque que estava do lado e o tiro continua. Irmão, muito tiro. Eu não dá para contar porque rajada é muita coisa. O caveirão parou exatamente no lugar que me protegeu. Eu nunca tinha passado por isso. Eu passei por fazer, ele bota muito fuzil na tua cara, entendeu? Tu passa por esse sufoco, principalmente quartas e sábados, entendeu? Aí quando terminou tudo, o caveirão foi embora e para, né? Quando eu fui pegar o caminhão, eu olhei e não tinha um tiro.
Eu pensei a mesma coisa. Preciso servir para ele hoje. Sou um milagre, estou aqui. Imagina ficar no meio de tanto tiro cruzado. Meu Deus, ser guardado. O caminhão dele tomou um tiro. Isso é Deus, né, irmãos? Isso é o Senhor. Opera milagre na sua igreja, guarda o seu céu. Deus continua te guardando, poderosamente. Glória a Deus. Viu? Notificou. Foi bom, foi bênção. Passou uns minutos, mas foi bênção, né? Para a nossa edificação. O Senhor nos guarda. Então vamos encerrar o culto. Tem uma cantina lá fora. Passe e faça um lanche. Amém? Os irmãos ficaram também de contribuir com a árvore de semear e colher na EBF. Não esqueça a irmã Sueli. É isso, irmã Sueli? Glória a Deus. E a nossa EBF começa sábado, a partir das 14 horas. Vamos encher a escrita de criança, irmãos. Amém. Vovó, traga seus netos, tios, traga seus sobrinhos, né? Traga seus filhos. Eu evangelizei muito EBF, trazer meus colegas tudinho, né? Então vamos encher, vamos divulgar bastante. Divulgar bastante EBF essa semana. Aí, tá ali, ó, bonito. O bom amigo, onde encontrar, né? Então, a nossa EBF começa no sábado. Terça-feira, culto de ensino. Vamos ministrar a segunda parte do estudo que começamos na semana passada, né? Lágrimas e júbilos no reino de Deus, na semeadura, né? Na seara. Lágrimas e júbilo na seara. Não perca a segunda parte. Terça-feira agora. Uma convocação. Quinta-feira não vai haver o culto da Alfademe. A Raquel já postou. Quinta-feira não vai haver o culto da Alfademe. Vai ter oração aqui. Amém? Quinta-feira, oração aqui, culto de oração. Não vai ter o culto da Alfademe. E sábado começa a EBF. Domingo, eu quero contar com todos os departamentos. É o último domingo. Claro que contando assim, julho é o 7º. Né? É isso? Mas como a gente, o brasileiro, conta o mês letivo agosto, né? Quero contar com toda a igreja aqui domingo. Estou avisando uma semana, tá? Todos os departamentos vão cantar domingo. Amém, amados? Domingo à noite. Crianças, adolescentes, jovens, varoas, toda a igreja cantando domingo no culto. Tá legal? Será uma bênção em nome de Jesus. Esses são os anúncios principais. Claro, agosto, o Congresso dos Varões está chegando, vai ser uma bênção. Ensaio amanhã dos varões e vamos estar terça no culto. Amém? Em nome de Jesus. É isso. Ibson, fica de pé, por favor. É você mesmo, jovem. Não é o Ibson, é o jovem Ibson. Jovem Senhor Ibson. Ele já foi da nossa igreja, amamos muito isso, mora lá na região dos Lagos, né? E está esses dias por aqui. Essa igreja ama o Ibson, e a filha do pastor Samuel Castilho, e ele fez aniversário e foi quando? É hoje! Vamos cantar um parabéns para ele, nem se pensava nessa, né? Vamos lá! Em todos os teus caminhos, amém? O pastor Samuel está lá em Santíssimo, junto com o presbítero Col, né? Com a sua esposa, e o irmão Paulo e a Fabiana não puderam vir por questão de saúde, e teve mais. Oi? Não, perdão, Paulo está na cantina, a esposa que não pôde, é isso? Então, obrigado, tá? Continuamos orando. Teve mais alguém que deixou de saúde também que eu esqueci, depois eu justifico. Vamos aos nossos lares. Vire para a esquerda e para a direita e diga: que bom que você veio. Mas fala, é bom, que bom que você veio. Te espero na terça-feira. Você pode ficar em pé dentro do seu cabeça? Se quiser subir um pouco, eu sei que você já está no instrumento. Agradeça a Deus por tudo. Amém? Glória a Deus. Obrigado.
Obrigado, pastor Cláudio. Solta lá na igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos orar, irmãos. Tudo abençoado e maravilhoso. Senhor, nós louvamos e agradecemos, Pai, o teu santo nome. Por todo momento que nós passamos aqui, onde a tua palavra foi aplicada para edificação aos nossos corações, pelo teu filho que se rendeu aos teus pés, pela igreja que adorou e louvou e engrandeceu o teu nome, pelos hinos, Senhor, entoados. Nós estamos indo para os nossos lares, Senhor, cheios do teu Espírito Santo. Continue conosco, leva-nos debaixo da tua paz e da tua graça. Pedimos a ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Que alegria ter você conosco, viu? Vamos juntos cantar a bênção apostólica. Hoje eu estou muito rouco, cantando a igreja cantando. Tá bem? Vamos lá.